Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 7. Dos crimes contra a administração militar. Capítulo 1. Do desacato e da desobediência. Desacato a superior. Artigo 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena reclusão, até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Agravação de pena. Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente. Desacato a militar. Artigo 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desacato a servidor público. Artigo 300. Desacatar servidor público no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui outro crime. Desobediência. Artigo 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Pena detenção, até 6 meses. Ingresso clandestino. Artigo 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 2. Do peculato. Peculato. Artigo 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão, de 3 a 15 anos. Parágrafo 1. A pena aumenta-se de 1/3, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Peculato furto. Parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público. Peculato culposo. Parágrafo 3º. Se o servidor público ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Extinção ou minoração da pena. Parágrafo 4. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem. Artigo 304. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem. Pena reclusão, de 2 a 7 anos. Capítulo 3. Da concussão, excesso de exação e desvio. Concussão. Artigo 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão, de 2 a 8 anos. Excesso de exação. Artigo 306. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Desvio. Artigo 307. Desviar, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, em razão do cargo ou função, para recolher aos cofres públicos. Pena reclusão, de 2 a 12 anos. Capítulo 4. Da corrupção. Corrupção passiva. Artigo 308.
solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena reclusão, de 2 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Diminuição de pena. Parágrafo 2. Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Corrupção ativa. Artigo 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Pena reclusão, até 8 anos. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional. Participação ilícita. Artigo 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que deve informar ou exercer fiscalização em razão do ofício. Pena reclusão, de 2 a 4 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame, deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse, relativamente a esses bens ou efeitos. Capítulo 5. Da falsidade. Falsificação de documento. Artigo 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena, sendo documento público, reclusão, de 2 a 6 anos, sendo documento particular, reclusão, até 5 anos. Agravação da pena. Parágrafo 1. A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. Documento por equiparação. Parágrafo 2. Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante. Falsidade ideológica. Artigo 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena reclusão, até 5 anos, se o documento é público, reclusão, até 3 anos. Se o documento é particular. Cheque sem fundos. Artigo 313. Emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar, ou se o fato atenta contra a administração militar, pena reclusão, até 5 anos. Circunstância irrelevante. 1. Salvo o caso do artigo 245, é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia de dívida. Atenuação de pena. 2. Ao crime previsto no artigo aplica-se o disposto nos parágrafo 1 e 2 do artigo 240. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 314. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função, ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar, pena detenção, até 2 anos. Agravação de pena. Parágrafo único.
A pena é agravada se o crime é praticado com o fim de lucro ou em prejuízo de terceiro. O uso de documento falso. Artigo 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores, pena a cominada a falsificação ou alteração. Supressão de documento. Artigo 316. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou no serviço militar, pena reclusão, de 2 a 6 anos, se o documento é público, reclusão, até 5 anos, se o documento é particular. O uso de documento pessoal alheio. Artigo 317. Usar, como próprio, documento de identidade alheia, ou de qualquer licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da mesma natureza, para que dele se utilize, desde que o fato atente contra a administração ou no serviço militar, pena detenção, até 6 meses, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Falsa identidade. Artigo 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, pena detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 6. Dos crimes contra o dever funcional. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Violação do dever funcional com o fim de lucro. Artigo 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem, pena reclusão, de 2 a 8 anos. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 321. Extraviar livro oficial, ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, pena reclusão, de 2 a 6 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Condescendência criminosa. Artigo 322. Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena se o fato foi praticado por indulgência, detenção até 6 meses, se por negligência, detenção até 3 meses. Não inclusão de nome em lista. Artigo 323. Deixar, no exercício de função, de incluir, por negligência, qualquer nome em relação ou lista para o efeito de alistamento ou de convocação militar, pena detenção, até 6 meses. Inobservância de lei, regulamento ou instrução. Artigo 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Pena se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 a 3 anos, e, se por negligência, detenção de 1 a 2 anos. Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação. Artigo 325. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência dirigida à administração militar, ou por esta expedida, pena detenção, de 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, ainda que não seja servidor público, mas desde que o fato atente contra a administração militar. 1. Indevidamente se apossa de correspondência, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. 2. Indevidamente divulga, transmite a outrem, ou abusivamente utiliza comunicação de interesse militar. 3. Impede a comunicação referida no número anterior. Violação de sigilo funcional.
Artigo 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha, ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração militar. 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração militar ou a outrem, pena reclusão, de 2 a 6 anos. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Artigo 327. Devassar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Obstáculo à asta pública, concorrência ou tomada de preços. Artigo 328. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de asta pública, concorrência ou tomada de preços, de interesse da administração militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Exercício funcional ilegal. Artigo 329. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar o exercício, sem autorização, depois de saber que foi exonerado, ou afastado, legal e definitivamente, qualquer que seja o ato determinante do afastamento, pena detenção, até 4 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Abandono de cargo. Artigo 330. Abandonar cargo público, em repartição ou estabelecimento militar, pena detenção, até 2 meses. Formas qualificadas. 1. Se do fato resulta prejuízo à administração militar, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. 2. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena detenção, de 1 a 3 anos. Aplicação ilegal de verba ou dinheiro. Artigo 331. Dar as verbas ou ao dinheiro público aplicação diversa da estabelecida em lei, pena detenção, até 6 meses. Abuso de confiança ou boa-fé. Artigo 332. Abusar da confiança ou da boa-fé de militar ou de servidor público, em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento que sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Forma qualificada. 1. A pena é agravada, se do fato decorre prejuízo material ou processo penal militar para a pessoa de cuja confiança ou boa-fé se abusou. Modalidade culposa. 2. Se a apresentação ou remessa decorre de culpa, pena detenção, até 6 meses. Violência arbitrária. Artigo 333. Praticar violência, em repartição ou estabelecimento militar, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, pena detenção, de 6 meses a 2 anos, além da correspondente à violência. Patrocínio indébito. Artigo 334. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de servidor público ou de militar, pena detenção, até 3 meses. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Capítulo 7. Dos crimes praticados por particular contra a administração militar. Usurpação de função. Artigo 335. Usurpar o exercício de função em repartição ou estabelecimento militar, pena detenção, de 3 meses a 2 anos.
Tráfico de influência. Artigo 336. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por militar ou por servidor público de local sujeito à administração militar no exercício da função, pena reclusão, de 2 a 5 anos. Aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao militar ou ao servidor público. Subtração ou inutilização de livro, processo ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou qualquer documento, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, pena reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Inutilização de edital ou de sinal oficial. Artigo 338. Rasgar, ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afichado por ordem da autoridade militar, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou ordem de autoridade militar, para identificar ou cerrar qualquer objeto, pena detenção, até 1 ano. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 339. Impedir, perturbar ou fraudar em prejuízo da Fazenda Nacional, concorrência, asta pública ou tomada de preços ou outro qualquer processo administrativo para aquisição ou venda de coisas ou mercadorias de uso das Forças Armadas, seja elevando arbitrariamente os preços, auferindo lucro excedente a 1/5 do valor da transação, seja alterando substância, qualidade ou quantidade da coisa ou mercadoria fornecida, seja impedindo a livre concorrência de outros fornecedores, ou por qualquer modo tornando mais onerosa a transação, pena detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre o intermediário na transação. Parágrafo 2º. É aumentada a pena de 1/3, se o crime ocorre em período de grave crise econômica.